Capítulo 8. Crentes incrédulos. Qualquer dia desses, uma pessoa bem simples vai pegar a palavra de Deus, lê-la e crer nela. Aí nós todos vamos ficar muito envergonhados. É que nós adotamos a cômoda postura de que nossa tarefa para com a palavra é explicá-la. Na verdade, nossa primeira atitude deve ser crer nela e depois obedecer. Um pensamento que me tem ocorrido com frequência ultimamente é que existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Não é verdade que toda vez que assistimos um seminário de estudo bíblico, ouvimos uma repetição das mesmas velhas lições e saímos dali sem ter aumentado nem um pouco nossa fé? É possível que Deus nunca tenha visto um grupo de crentes tão incrédulos como os desta geração. Como isso é humilhante? Será que estamos como que deslumbrados com a riqueza espiritual? Talvez sejamos como um marinheiro pobretão que cruza o Atlântico e fica alucinado, magnetizado ao pensar que ali embaixo está o navio Lusitânia, com muita riqueza em seu bujo e que ele poderia pegar para si. O único problema são os metros e metros cúbicos de água que o separa dele. Do mesmo modo, a Bíblia, que é o talonário de cheques do crente, que lhe é dado pelo Senhor da glória, garante tudo é nosso. E voz de Cristo, e Cristo de Deus. Estou me sentindo fortemente insatisfeito com a pobreza espiritual que nós, os crentes, estamos vivendo na atualidade. Muitas vezes vamos a uma reunião de oração e ouvimos uma frase tão comum: Senhor, tu podes fazer isso, referindo-se a um determinado pedido. Mas tal afirmação é fé? Não, é apenas o reconhecimento da onipotência de Deus. Eu creio que o Deus vivo, o Senhor da glória, pode transformar essa escrivania onde eu estou escrevendo em ouro maciço, transformar água em vinho ou madeira em ouro, e coisa que está dentro da capacidade dele. Mas ele transformou a água em vinho quando houve necessidade disso. Nesse momento, por exemplo, $1 milhão me seria muito útil e não gastaria nenhum centavo para mim mesmo. Nem teria do que me envergonhar. Naquele dia, na verdade, temos uma necessidade desse dinheiro. Mas afirmar que ele pode fazer a madeira se transformar em ouro não opera a transformação. E assim eu fico sem o dinheiro. Mas se pela fé eu disser, ele irá transformar essa mesa em ouro, aí o problema está resolvido. Todos nós sabemos que o maior deste, fé, esperança e amor, não é a fé, mas por que ignorar o que é menor? Onde é que se vê fé genuína hoje em dia? Onde se vê um mascaramento de fé? Um apelo que se ouve com frequência é crermos que Deus deseja que entendamos a transmissão do nosso programa a mais 10 estações de rádio. E estamos esperando dele os fundos necessários para isso. Então, irmãos, escreva-nos o mais breve possível. Isso pode até ser uma afirmação de fé, só que com indiretas e não é dirigida apenas para Deus. Nós, os crentes, gostamos muito de citar superficialmente aquele versículo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma. Que palavras extraordinárias de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 19. Mas será que realmente acreditamos nele? Acredito que poderíamos acrescentar um adendo ao capítulo 11
de Hebreus, sem querer com isso diminuir o valor dele, incluindo nomes como Hudson Taylor, fundador da missão do interior da China, George Muller, Rios Holmes e outros que pela fé realizaram grandes feitos. Nessa hora difícil que vivemos, estou ficando cansado de nossas conversas sobre nosso maravilhoso e poderoso Senhor, quando nós continuamos ainda terrivelmente pobres. Deus abençoa e a nossa fé não a sabedoria, nem a personalidade, é a fé. Honra a Deus e Deus honra a fé. Ele vai aonde a nossa fé o coloca, num certo sentido, que creio todos podem entender. A fé situa Deus aqui ou ali. Ela faz a junção da nossa impotência com a onipotência dele. A ciência já rompeu a barreira do som. E a sociedade que nos cerca, uma sociedade permissiva, sequiosa, de prazer, clama para nós que também já rompeu a barreira do pecado. Agora vamos nós também, com a ajuda de Deus, com a fé simples, firme, vamos romper a barreira da incredulidade. A dúvida retarda a ação da fé e até a destrói. Mas a fé também destrói a dúvida. A verdade é que a palavra de Deus ensina, não é tudo é possível ao que sabe expor bem essa escritura. Nessa vida terrena será inútil tentar definir a pessoa de Deus. Possivelmente nem na eternidade conseguiremos entendê-lo, nem tampouco seus atos. Mas o que diz a Bíblia? Esse livro que é tão imutável quanto seu autor é. Tudo é possível ao que crê. Muitas vezes ouvimos pessoas que se candidataram a um emprego para o qual se julgava altamente capacitado e foram rejeitados. Dizem não ser certa a amargura. Hoje em dia, o que conta não é o que a gente sabe, mas quem se conhece. Não pretendo entrar no mérito da questão com relação ao mundo dos negócios, mas tenho certeza de que no plano espiritual é a mais pura verdade. Os fatos que sabemos sobre Deus nesses dias dão para encher uma biblioteca. Não queremos com isso despreciar o verdadeiro conhecimento, e menos ainda a sabedoria que vem lá do alto. Mas conhecer fatos sobre Deus é uma coisa, conhecer a pessoa dele é outra muito diferente. Paulo não tinha nada e, no entanto, possuía tudo. Que sublime paradoxo, que abençoada pobreza. Esse grande homem era espiritualmente riquíssimo. O fato de estar edificando o reino de Cristo e de estar escrevendo os oráculos de Deus nunca lhe subiu à cabeça. E a despeito de tudo que fez, já quase ao fim de sua carreira, ele diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. O maior empecilho que existe para que os crentes transformem em realidade diante dos olhos do mundo as promessas de Deus é esse nosso desprezível ego. Mas Paulo declara no seu antigo Senhor: o ego foi destronado. O que é melhor foi anulado na cruz. Então Cristo pode ser entronizado em sua vida. E para que nós purifiquemos e estejamos preparados para que Ele assuma o controle, é preciso que o egoísmo, a compaixão, a justiça própria, a autossatisfação, a importância própria e tudo que tem a ver com o ego sejam entregues à morte. Não importa quem nós somos, nem o que nós sabemos. O que realmente importa é o que somos diante do inescrutável Deus.
Se desagradamos a Deus, não importa a quem vamos agradar. Se agradamos a Ele, não importa a quem vamos desagradar. Aquilo que podemos chegar a ser pela nossa união com Cristo é uma coisa, mas aquilo que somos é uma outra coisa diferente. Encontro-me profundamente insatisfeito com o que sou. Se você está satisfeito, então tenha compaixão desse seu irmão mais fraco e ore por mim. Existe um tipo de fé que é natural, intelectual e lógica. E existe também a fé que é espiritual. De que adianta pregarmos a palavra se no momento em que anunciamos não termos uma fé viva para comunicar-lhe a vida? A letra mata. Iremos nos adicionar mais morte à morte? O maior benfeitor do homem hoje será aquele que puder trazer o inestimável poder de Deus para esse cristianismo orgulhoso. E sem poder que vivenciamos hoje, a promessa de Deus ainda está de pé. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Deuteronômio, capítulo 11, verso 32. E se algum de nós conhecer a Deus, então, coitado de você, Lucifer.